graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós neste momento tão importante, quando no último dia do ano nos reunimos para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor por todas as coisas. Nós que estamos aqui no tempo, mas aquele que é de eternidade em eternidade, o Todo-Poderoso. E eu quero ler com você o Salmo de número 90, escrito por Moisés, e fala sobre o Deus da eternidade. Diz assim o texto: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Um ano difícil para todos, mas um ano que revelou também em cada um dos momentos que vivemos, e com sutileza e também com grande poder, a majestade do nosso Deus, o cuidado do Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor da história, que vai do tempo à eternidade e por toda a eternidade. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós vamos cantar o hino de número 375, o Ano Velho. Quero convidar você a cantar conosco aí onde você estiver. ao teu mando obedecer.
Senhor, nós te damos graças pelo ano que vem chegando ao fim. Ano difícil. Muitas aflições marcaram o ano de 2020. Mas em cada uma delas, a sua graça nos visitou. O seu amor nos sustentou e o seu poder se revelou presente, atuante, nos trazendo livramento, consolo, encorajamento, porque tu tens sido fiel. Tu tens o tempo nas tuas mãos, tu és Senhor da eternidade. Te louvamos e te agradecemos e nos colocamos nas tuas mãos para o ano novo que se aproxima, para que, ó Deus, com a mesma certeza e convicção de que tu nos conduziste até aqui, o Senhor há de nos conduzir por mais um ano que se aproxima. De geração em geração, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso Deus. A ti adoramos e bendizemos hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém.
Graça e paz, irmãos. O texto da palavra do Senhor que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 21, assim nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Estamos encerrando mais um ano. Como o reverendo Davi já disse, um ano de muitas lutas. E talvez o que nós tenhamos que fazer à luz desse texto é olharmos um pouquinho de como utilizamos esse ano. Muitos não tiveram a oportunidade de estar juntos congregando, mas alimentados sim pelos meios virtuais, pela palavra, pela própria Bíblia nas suas mãos. Mas nós somos chamados a entender que temos que ir do comum à sabedoria. Aqui fala sobre não se embriagar com vinho, mas buscar no Senhor a sabedoria para caminhar. Então esse é o momento em que nós curvamos as nossas cabeças, talvez fazendo uma análise de como utilizamos, do que nos enchemos esse ano que passou. Qual foi o resultado de tudo aquilo que vivenciamos, se realmente podemos dizer que chegamos ao final conhecendo mais o Senhor, tendo uma experiência maior com Ele, com a Sua palavra. Esse é o momento então de nos dobrarmos diante daquele que é o Senhor da vida e aquele que está nos dando o privilégio de começarmos um novo ano. Enquanto oramos, estaremos ouvindo um hino especial cantado pelo nosso coral.
Ó Senhor, somente no Senhor nós encontramos a verdadeira paz. E é por isso que queremos colocar os nossos corações no final deste ano, Pai amado, clamando que o Senhor venha estar já nos preparando um ano segundo o teu coração. Pedimos-te perdão a Deus por tudo aquilo que deixamos de fazer, que poderemos ter usado essas oportunidades de poder crescer em sabedoria, em conhecimento do Senhor, e muitas vezes com reclamações, mas nos dobramos diante do teu altar, sabendo que o Senhor é aquele que tem algo novo para as nossas vidas. É por isso que aguardamos na expectativa aquilo que tu vais fazer conosco no próximo ano. Que seja um ano de bênção, que seja um ano em que o Senhor possa ser reconhecido em nós e através de nós. Pai amado, que tudo quanto tu desejas fazer, que possa ser concluído nas nossas vidas. Isso tudo nós oramos e queremos também, como o Senhor ensinou no passado os seus discípulos a orar, assim o fazemos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos nós somos convidados nesse momento a louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais dirigidos pelo nosso pastor Davi. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é
estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que
que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela salvação que nós acabamos de cantar. Muito obrigado pela vida eterna que nos é prometida e certamente desfrutaremos na Tua presença. Muito obrigado pelo ano que está se encerrando. Senhor, nas lutas, nas batalhas, o Senhor não nos abandonou. Pelo contrário, esteve conosco o tempo inteiro. Nossos corações só têm espaço para gratidão, Senhor, diante da Tua mão poderosa, Tua mão que nos momentos de medo nos trouxe esperança, coragem para viver. Pai, nós dedicamos nossa vida ao Senhor e neste novo ano que se inicia, nós queremos continuar na Tua presença, dando graças por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Contagem regressiva. Mais alguns minutos e 2020 já era. E aí 2020 dá os seus primeiros passos. Tem sido assim a nossa trajetória sempre. Um ano se encerra, outro inicia. Mas a diferença é se nós terminamos um ano e começamos um novo na presença do Senhor. E este foi o desafio que nós fizemos a todos vocês. Desta feita para estarem com as suas famílias, reunidas para um momento único, singular, mas antes de tudo, diante da face do Senhor, adorando-o em espírito e em verdade. E a mensagem da palavra de Deus, neste restinho de 2020, vem do Salmo 126, conhecidíssimo de todos nós, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mais uma vez buscamos a Tua face, Senhor. Desta feita, suplicando a Ti, que abras o nosso entendimento, nosso coração esteja absolutamente livre para a percepção do Teu Espírito em tudo, e ministres a nós o ensinamento da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por isso, estamos alegres. Não tem crise sanitária, não tem proibições de várias ordens, não há decretos do município, do estado, da federação, do mundo, que nos impeça de celebrar um novo ano. Faz parte da nossa trajetória. Não poderíamos de maneira nenhuma passar despercebidos por este momento. E é por isso que nós nos desinibimos e não achamos que estamos insensíveis ao desejar um ao outro um feliz ano novo. Tal seria que, mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, a gente desejaria outra coisa. Aliás, eu não conheço ninguém
que em ocasiões como essa, porventura tivesse dito: eu desejo um infeliz ano novo. Todos queremos um feliz, um ano muito feliz, um ano cheio de felicidade, um ano em que nós possamos desfrutar de plena felicidade. Neste restinho de 2020, preparando-nos para o ano que está por chegar, eu queria que você augurasse, primeiro de tudo, para você mesmo: meu 2021 vai ser pleno de felicidade. E ao mesmo tempo você desejasse aos que estão mais perto de você isso. Quem sabe até agora, passando a mão no ombro de alguém mais perto, e já lhe conferir este anelo de plena felicidade. E aí você vai avançando, e no dia vindouro você vai desejar felicidade, plena felicidade aos que estiverem ao seu redor. A tônica deste salmo não é outra. O que o salmista aqui nos revela inúmeras vezes é exatamente este contexto, este cenário. Se não, vejamos, já no versículo 2, o salmista diz assim: a nossa boca se encheu de riso, gargalhada. Estamos assim quase encostando a boca em nossas orelhas. No mesmo versículo 2, o salmista coloca a expressão júbilo, um pouco mais solene, né? Do que boca cheia de riso. Parece menos cerimonial, mas o júbilo já tem pompa e circunstância. No versículo de número 3, nós lemos exatamente aquilo que destacamos já no início: estamos alegres, por isso estamos alegres. E a expressão solene júbilo é repetida tanto no versículo 5 como no versículo 6. Então, por favor, digo isso aos queridos irmãos que acompanham normalmente e, eventualmente, algum pregador que esteja também nos ouvindo. Se você quer um tema sólido para este capítulo, para este salmo, você não pode se furtar a falar sobre alegria, sobre júbilo, sobre riso, sobre felicidade, sobre plena felicidade. E talvez coroando tudo isso, a abertura do salmo, que se inicia assim: ficamos como quem sonha. Sonho bom, sonho elevado, sonho que transborda, que do contrário não é sonho, é pesadelo, né? É passar mal. E talvez muitos tiveram inúmeros pesadelos nos dias recentes, no ano que se finda, mas quando a gente fica como quem sonha, a gente só sonha coisa boa. Sim, feliz 2021 por chegar, que ele seja pleno de felicidade. Como não deixou de ser um ano que se finda, mercê de todas as dificuldades, e é isso que a gente vai poder conferir neste salmo, porque este salmo não está dizendo nós vamos ser felizes, o ano que vem vai ser melhor. Ele diz: estamos alegres, estamos alegres. E como ainda é 2020, eu quero dizer, nós estamos alegres. Mas eu queria extrair algumas lições dentro desta proposta temática no que concerne a esta alegria. Não é uma alegria barata, não é uma alegria anedótica, não é uma alegria que a gente pode encenar, é uma alegria do coração. Por isso, primeiro de tudo, a gente destaca o seguinte: estamos alegres, mas a jornada foi lacrimosa. Nós estamos alegres. Nós não vamos aqui nos permitir deixar de admitir que, por razões que superam a razão, por uma compreensão que vai além do comum, nós estamos alegres, mas nós não estamos esquecidos de que a jornada foi pesada. Para Israel, esse era um cântico de romagem, se você preferir, caminhada, romaria. Era também chamado cântico dos degraus. As tribos para as festividades judaicas vinham dos vários lugares e subiam, por isso os degraus, até Sião, até Jerusalém, até um lugar um pouco mais elevado. E o que eles faziam?
Eles não viajavam como muitos de nós às vezes viajamos, principalmente quando levamos os filhos, e a gente não chegou nem no trevo de sair da cidade, eles estão perguntando se já está chegando, né? Ao contrário, eles iam cantando, cantando. E eles cantavam o quê? Cantavam também as suas dificuldades, os seus pesares, as suas lutas. É por isso que o versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam. Depois ele vai repetir no 6, quem sai andando e chorando. Então este restinho do ano não é para a gente dizer assim, vou apagar com uma borracha tudo que ficou ruim. Não, não. É um momento para a gente afirmar, apesar das lágrimas, do choro, porque a jornada foi lacrimosa, estamos alegres. Temos motivos superiores. Estas realidades nós não negamos. Perdemos entes queridos, tivemos dificuldade na área do trabalho, da economia. Qualquer um de nós aqui pode alistar muitas coisas que sucederam neste período que se fecha hoje e dizer assim: chorei, derramei lágrimas, me debulhei de tanto chorar, mas estamos alegres. Por quê? Porque há motivos superiores. E tendo isto em mente, eu avanço um pouquinho. Estamos alegres, não esquecidos de que a jornada foi cheia de choro e de lágrimas. Mas estamos alegres porque o Senhor faz grandes coisas. Esta é a base, o fundamento, o sedimento da nossa felicidade. A nossa felicidade não é contingente de circunstâncias, não está condicionada a determinadas situações. A nossa felicidade não depende da saúde física, apesar de que ela ajuda bastante. Mas se nós perdermos a saúde física, a nossa felicidade continua assegurada, porque o Senhor faz grandes coisas. A nossa felicidade não depende de resultados financeiros, de incremento patrimonial, mesmo que estas coisas venham para nos abençoar e, por nosso intermédio, abençoar a muitos. Não há nenhum mal em podermos aumentar o nosso produto, mas a verdade é que nós não colocamos a nossa plena felicidade nisso, porque de repente tudo isso pode se esvair, e na vida de muita gente foi o que aconteceu, da noite para o dia. Fortunas inteiras foram consumidas. Mas se a nossa felicidade está atrelada ao que o Senhor faz, e o que o Senhor faz, no dizer do salmista, são coisas grandes, sempre grandes, mesmo quando vistas de uma perspectiva tão diminuta, tão pequena. É tremendo pensar que Deus faz grandes coisas a partir de coisas pequenas, comuns, cotidianas. O alvorecer de um dia, o ar que respiramos, a chuva que cai sobre a terra, o sol que brilha, a família, o desjejum matinal, as outras refeições que costumamos, inclusive, ao redor da mesa, dar graças ao Senhor com os nossos queridos. Tudo isso são grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós não devemos ficar assim, numa expectativa que um relâmpago do céu de repente veio nos encontrar para a gente dizer, agora Deus está mostrando o seu poder. Deus mostra o seu poder nas coisas pequenas, no dia a dia, nos contatos que nós já temos, nas realidades as mais variadas que nós vivemos. São grandes coisas. E o desafio da vida do crente é viver sob a poderosa mão de Deus. Muitas pessoas ficaram assombradas, assustadas, intimidadas e eu ouso dizer até acovardadas diante desta crise sanitária mundial que figurou nos noticiários, nas nossas conversas, nos nossos debates. Parece que
tal realidade tem mais poder do que o poder de Deus. Pelo menos é o que eu depreendo das conversas, do que se escreve, do que se posta, especialmente nas redes sociais. Mas nós temos aprendido na palavra de Deus que o Senhor é todo-poderoso. E eu quero ficar debaixo da poderosa mão do Senhor. Nenhum vírus, nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma tragédia vai se assenhorar do nosso Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, que é supremo, que é soberano. E de tal sorte, a razão de nós estarmos alegres, de estarmos vivenciando a plena felicidade, está fundamentada no fato do Senhor fazer grandes coisas, que no dizer do salmista, isso se constituiu num testemunho aos povos. É notável que as duas vezes que há referência nesse texto às grandes coisas do Senhor, da primeira feita seja exatamente o testemunho dos outros. No versículo 2 nós lemos: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, os que estavam em redor de Israel foram testemunhas do poder de Deus. Parece que só depois é que Israel diz assim: com efeito, é verdade. A gente nem tinha parado para perceber. Está todo mundo olhando e diz assim: o poder de Deus está na vida de vocês. O Senhor tem sustentado a jornada de vocês. O Senhor tem dado vitória contra os inimigos e vocês ainda não se tocaram disso. Então é notável que só depois, no versículo 3, como quase um responso, né? Como querendo aqui fazer o contracanto, o povo de Deus diga: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Acho que a gente precisa inverter a ordem. A gente precisa, primeiro de tudo, assumir que estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Que o sentido, a base, o fundamento da plena felicidade é o fato do Senhor ter feito, estar fazendo grandes obras na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Porque se nós assumimos isto, o testemunho perante as nações, perante os povos, perante os vizinhos, perante os parentes, perante os colegas de trabalho, de escola, vai ser muito impactante. Mas quando crente, anda cabisbaixo, anda no mesmo discurso, na mesma ladainha de todo mundo, que testemunho nós estamos deixando para as outras gerações? Esse é o desafio da palavra de Deus. Podermos alçar a nossa voz e depor e testemunhar: estamos alegres, porque o Senhor faz sempre grandes coisas, e a Ele glória, honra, louvor, domínio e majestade. Mas ainda quero caminhar para uma derradeira lição. Estamos alegres, mas a jornada foi lacrimosa. Estamos alegres porque o Senhor faz grandes coisas, mas por fim, estamos alegres, pois Deus mais uma vez nos restaurará. O Salmo começa fazendo retrospectiva. Hoje é o dia da retrospectiva. Eu não tive oportunidade de ver nenhuma dessas dos meios de comunicação, mas é da agenda, né? E a gente mesmo faz, nessa última semana, um balanço das coisas. E na retrospectiva o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Aí nós ficamos como quem sonha. Ele está falando de um outro feito, de algo mais do passado. Ele restaurou. O povo de Deus passou por muitas crises, muitas dificuldades. E o olhar do salmista nessa retrospectiva foi: Deus agiu. Deus não olvidou de nós. Deus nos levantou. Deus nos nutriu. Deus nos deu vitória. Ele restaurou. Mas no versículo de número 4, o salmista é instado a orar, a clamar, a rogar ao Senhor nestes termos: restaura, Senhor, a nossa sorte. Deus, mais uma vez, nos restaurará.
O mesmo Deus que no passado agiu para elevar o seu povo, é o Deus que o tem sustentado e é o Deus que vai sempre restaurar a sorte do seu povo, entre os quais nós nos incluímos. E é notável que o salmista ousa a usar de uma ilustração na presença do Senhor muito sugestiva, porque ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Nós tivemos o privilégio de conhecer esse deserto do Negueb. E o deserto do Negueb, ele fica muito tempo, muitos meses, sem uma gota de água do céu, não tem chuva. Essa crise hídrica que nós passamos aqui na nossa região é nada, perto do que eles vivem ali comumente. E a gente passa por aquele lugar e fica até assombrado. Tamanho os buracos que aparecem no chão, porque os rios estão vazios, não cresce uma planta naquele tempo ali. Mas, de repente, vem a chuva da estação, na hora certa. E a chuva é copiosa. E rapidamente os rios se enchem. E na medida que os rios se enchem, eles transbordam. E nesse transbordar do rio, não precisa nem muito tempo, as plantas que estavam escondidas por debaixo de toda aquela areia, daquele barro, daquele terreno já sequioso, começa a agradecer, como a gente diz, e já surge o verdinho. O que estava na memória do salmista, romeiro, caminhante, que subia para Jerusalém, muitos deles vindo pelo caminho do deserto do Negueb, era exatamente essa imagem. Dias difíceis, dias de derramar lágrima, dia de lutas, mas o Deus que restaurou é o Deus que vai restaurar de novo. É o Deus que vai fazer copiosas chuvas cair sobre o Negueb da nossa vida. E está aqui na superfície já a grama para reverdecer de novo e brotar. E as flores vão surgir e os frutos vão aparecer. Por quê? Porque o Senhor, mais uma vez, nos restaurará. Só que é mistério. Semear. É mistério plantar. É necessário arregaçar as mangas e trabalhar. Porque o salmista diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai, olha o verbo de movimento, e sai não rastejando, e sai não reclamando, e sai não olhando para trás e dizendo assim: não sei se vai dar certo, não, sai andando para frente, chorando muitas vezes, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É o desafio, é a chamada, é a convocação para a gente semear. Porque aqui o que fecha é exatamente esse binômio, semeadura e ceifa. E eu sei que tarde da noite, como nós estamos agora, em família, em festa, esperando o badalar da meia-noite, a gente pensar assim: mas o pastor quer que a gente saia agora para semear? Quero que você olhe agora para as suas mãos e pense: minhas mãos estão cheias de oportunidades, minhas mãos estão carregadas de possibilidades, minhas mãos estão cheias de semente, eu vou começar agora. Pode ser com lágrima, pode ser com dor, pode ser com dificuldade, mas eu vou semear a mão cheia, porque eu sei que voltarei com júbilo, trazendo uma boa colheita, farta colheita, muitos feixes. Seja assim na minha vida, seja assim também na sua vida. Nós estamos a poucos minutos do ano novo, e nós vamos agora cantar um hino, e depois desse hino nós vamos ficar em oração, esperando a chegada do novo ano. E assim que o ano for chegando, nós vamos orar juntos. Eu quero convidar você, onde estiver, na sua casa, se puder. A gente costuma na igreja apagar as luzes, né? Você, quem sabe, apague as luzes da sua casa, talvez tenha ainda o pinheirinho de Natal aceso, deixe só ele aceso. Se você puder, ajoelhe-se, ou assentado, ou em pé, como preferir, mas ore ao Senhor. Espere o ano novo em oração, e o ano vai chegar você estando na presença do Senhor. Após a oração que nós faremos, nós vamos cantar mais um hino,
impetrar a bênção e temos ainda a bênção do coral sobre todos nós. Vamos cantar o hino de número 373. Sigamos caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que alegria a surgir, bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Os talentos dos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Então, nesses momentos finais, nós vamos orar. Ao final da nossa oração, nós vamos cantar o hino 374, encerrando o nosso culto e desejando a todos um feliz ano novo. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, essa última volta do relógio, último minuto de 2020, nossa gratidão. O Senhor nos sustentou. O Senhor, como sempre, fez coisas grandiosas. E a nós só nos cabe reconhecer o Teu poder e glória, manifestados no cotidiano das nossas vidas, no sustento, no ambiente da família, no trabalho da igreja, nas realizações. Sempre contamos com o Teu apoio, com a Tua bondade e com a Tua maravilhosa graça, ó Deus. Por isso, ó Deus, agora, no badalar do novo ano, nos fogos que espocam aqui e ali, nós volvemos a nossa atenção para o Senhor,
para pedir-te bênçãos incontáveis sobre este ano de 2021. Que tudo seja, ó Deus, conforme o teu querer. O Senhor continue a nos sustentar, a nos dirigir, infundindo em nós a alegria do Senhor, de tal sorte que haveremos de fazer coro com o salmista e dizermos juntos: por isso estamos alegres na presença do Senhor. A ti, portanto, entregamos o novo ano e as nossas vidas nele, no teu altar de graça, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus te pedimos e te agradecemos agora e sempre. Amém. Vamos, pois, entoar o hino 374. Já findado, foste o dom do Criador. Novo ano que começas, vens do mesmo benfeitor. Testemunham desse Deus o grande amor. Mas teus dias fugitivos prestes voam para o fim. Ignoramos se veremos outro assim. Só Deus cantamos com acorde suave som e com grande regozijo, bendizendo excelso dom. Ao saudarmos o ano novo, ano bom. Recebamos a bênção de todos os pastores nesta hora e assim invocamos sobre o povo de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, a presença consoladora do Espírito seja convosco hoje e sempre. Amém.